Mangabeira. Moradores de um condomínio estavam lá numa boa em casa, só que tiveram um susto danado. Foi na tarde de ontem. É que uma caixa d'água se rompeu e causou muitos transtornos. Isso aconteceu no bairro de Mangabeira. Hoje pela manhã foram realizados serviços para fortalecer ali, né? Restabelecer o fornecimento de água, ver como é que estava lá direitinho, porque estava todo mundo sem água. A Poliana Sorrentino atualiza pra gente tudo o que aconteceu. Diz Depois aí, do grande Poliana. susto, no final da tarde desta segunda-feira, nós retomamos aqui na manhã desta terça-feira neste condomínio, no bairro de Mangabeira, depois que uma caixa d'água estourou e provocou então aí diversos prejuízos aos moradores. Na manhã de hoje, a construtora já está iniciando alguns dos reparos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o síndico aqui do condomínio, ele que é o Marcelo Vasconcelos. Marcelo, o que foi que eles passaram para vocês? As pessoas que ficaram prejudicadas, pelo menos 4 apartamentos de forma direta, essas pessoas vão ter aí os objetos, os móveis aí restabelecidos por essa construtora? Bom dia, boa tarde a todos. Então, hoje pela manhã, depois de um susto muito grande na tarde de ontem, por volta das 16h30, onde parte da caixa d'água se rompeu do bloco B, né? Alguns apartamentos do último andar tiveram alguns prejuízos, como inundações e perca de bens. A construtora hoje chegou pela manhã aqui, os construtores, e se prontificaram em ressarcir todos os prejuízos causados por esse rompimento da caixa d'água e, consequentemente, o reparo da caixa d'água que já está sendo realizado, né? Uma nova construção, e a construtora está dando todo o suporte, todo o aparato. Já uma ideia, né, uma estimativa da retomada da normalidade aqui, afinal de contas, a gente tem alguns condôminos que estão prejudicados. Sim, com certeza. É bom ressaltar que não houve danos na estrutura do bloco. A Defesa Civil esteve aqui na noite de ontem, junto com o Corpo de Bombeiros e engenheiros também. Esse é o primeiro ponto, graças a Deus. A maioria dos condôminos puderam dormir nas suas unidades. Apenas as 4 unidades do último andar tiveram que sair por precaução, porque estava pingando muito. Essa foi uma orientação. Mas 2 unidades já poderão retornar amanhã, que é o 407 e 408, 401 e 402, que foram mais afetados, que receberam maior volume de água, aguardarão mais uns 2 dias, mas a construtora já está alugando apartamentos para dar suporte a essas famílias. Já houve aí uma avaliação, você disse que as equipes da Defesa Civil estiveram no local. O que foi que motivou, então, esse rompimento da caixa d'água? Então, a caixa d'água é de alvenaria, né? Talvez o volume de água foi o grande iceberg para esse estouro, né? A pressão da água fez com que se rompesse parte dessa caixa d'água. Mas, assim, só um estudo por parte da engenharia poderá dizer com certeza o real motivo. Vocês vão pedir também para que a construtora possa reavaliar, né, a situação dos outros blocos, para que isso não aconteça nos outros prédios? A construtora também na manhã de hoje, nessa primeira etapa, já mobilizou uma equipe para dar suporte e fazer uma vistoria em todas as caixas d'água e em todos os blocos, inclusive do Ibirapuera 1, que fica aqui ao lado, que também foi a mesma construtora, para justamente a gente fazer esse levantamento e ver como é que está a situação e de imediato baixar o nível de todas as caixas para diminuir a pressão dentro dessas caixas. Muito obrigada, Marcelo. Boa sorte para o senhor, para todos os condôminos aqui. Muito obrigado, parabéns. Obrigada. Afinal de contas, né, Flávio, é um grande susto, não tem como negar, a gente que teve acesso a essas imagens, né, daquela água toda descendo pelas escadarias. Imagina quem estava dentro desses 4 apartamentos, né, do último piso, fica logo abaixo então desse setor onde estava a caixa d'água. A gente, né, vai acompanhar tudo isso, afinal de contas teve gente que ficou prejudicado e ainda diversos outros condôminos aqui que estão apreensivos e para que isso não volte a acontecer aqui no condomínio, no bairro de Mangabeira. Eu volto com você aí no estúdio, Flávio. Obrigado, Poliana. Obrigado. Importante o depoimento do Marcelo, que falou junto com a gente. Os transtornos, gente, foram enormes para os moradores lá do condomínio, desse bloco do prédio. A Vanessa Braz mostra como é que foi toda essa confusão ontem. Mostra pra gente, Vanessa. O susto foi grande. Por volta das 4h30 da tarde dessa segunda-feira, parte da estrutura de alvenaria da caixa d'água desse condomínio desabou. Cerca de 15 mil litros de água atingiram parte do bloco, onde ficam 16 apartamentos.
Nesse bloco são 4 andares e a quantidade de água foi tanta que não se concentrou apenas lá em cima, não. Chegou até o térreo também. E a dona Paula Fracinetti, que mora aqui desde o início, há 14 anos, né, que mora aqui nessa residência, a primeira moradora que mora aqui, tá vivendo esse caos. Imaginava chegar em casa e passar por isso? Não, que eu estava dormindo, porque eu dei plantão de 24 horas, meu marido me acordou, no estrondo parecia que estava o mundo se acabando, caindo tudo aqui. Foi horrível. E aí, a senhora estava me mostrando aqui que perdeu televisão. A televisão a gente tá para perder, porque até agora ela não foi ligada, cheia d'água. Então, quando aconteceu esse estrondo por volta de 4h30 da tarde, vai aquele barulho gigantesco, a senhora se assustou e veio aqui ver. Água chegou aqui. Água por tudo que era canto, a gente estava nadando aqui na água. Muita água mesmo. De acordo com o síndico do condomínio, a manutenção da caixa d'água vinha sendo feita. A gente trocou a manta há menos de um ano, a manta asfáltica que fica dentro da caixa d'água. A gente faz essa manutenção periodicamente. Eu subo a cada 20 dias em todos os blocos para verificar os níveis da água e se estão escorrendo água na parte externa. E visivelmente não tem como a gente perceber porque ela é toda pastilhada dessa forma aqui. Então, se tinha rachadura, tinha de uma forma que a gente não enxergava. O seguro será acionado e a administração do condomínio deve contactar a construtora. A gente, junto com o advogado do condomínio, vamos acionar o seguro do condomínio, que graças a Deus está em dia, sempre esteve. E vamos também procurar saber sobre danos estruturais e entrar contra a construtora. A Defesa Civil esteve no local e não identificou danos estruturais, mas recomendou cautela no retorno dos moradores dos apartamentos mais atingidos. Visualmente não teve problemas estruturais no prédio, mas o gesso encontra-se danificado devido à quantidade de água que caiu e esse gesso pode vir a colapso e atingir alguém que esteja dentro da casa. Como também pela quantidade de água, pode ter algum problema com a parte elétrica, de choque elétrico, esse tipo de problema. Aí a nossa recomendação é que não se volte aos apartamentos até que seja sanado todo esse problema da infiltração, que seja refeito lá em cima, que sejam feitos reparos e a coberta seja recolocada. Até porque, mesmo depois que a água da caixa d'água pare de jorrar aqui, mas qualquer chuva, como a proteção saiu, pode voltar a infiltrar. A palavra de ordem, obrigado aí a Vanessa que trouxe essa informação pra gente. Olha as imagens. A palavra de ordem agora, sabe o que é? Prevenção. Se você mora num condomínio que tem aquela caixa d'água de alvenaria, é muito importante que haja um controle. Como haviam aquelas pastilhas, não tinha como ver se havia alguma rachadura, alguma coisa que pudesse colocar em risco a própria integridade da caixa d'água. Caixa d'água de alvenaria tem que ter manutenção periódica e é prevenção. Não pode deixar que aconteça algo assim, porque você imagina o susto, alguém poderia ter morrido numa situação como essa. Ali o gesso poderia ter baixado de uma vez só e é muito delicada essa situação, não só pelo susto, como também os danos materiais. E aí tem que ter mesmo um cuidado maior em relação a essas caixas d'água que são de alvenaria. Tudo bem que o Marcelo falou pra gente que houve lá a troca daquela manta, aquela manta asfáltica que chama, que é para deixar tudo direitinho, para não ter nenhum vazamento e tal. Mas a água, né, gente? A gente sabe que a água, nada para a água. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pressão ali pode ter havido um descontrole em relação à quantidade da água ali naquela caixa d'água. Então é importante que haja prevenção. Se você mora num condomínio cuja caixa d'água é de alvenaria, tá vendo o que pode acontecer quando não há manutenção? Portanto, é importante que haja prevenção para que não aconteça de novo. Vamos mudar de assunto? Agora a gente vai falar sobre um assunto, gente. Vamos falar sobre um acidente que aconteceu